E aí, pessoal, eu sou o Giovanni, aqui da Universidade do Agronegócio. A gente está iniciando hoje o nosso terceiro episódio do nosso programa de Acadêmico Empreendedor no Agro. E hoje, nesse terceiro episódio, a gente vai falar sobre as habilidades essenciais do novo profissional do agro, né? E para hoje, qual habilidade? Eu estou aqui com o meu colega Guilherme, meu sócio. Que habilidade que a gente vai falar hoje, Guilherme? Hoje nós vamos falar de uma das principais habilidades no nosso conceito aí, que é vendas. Né? Vendas. Basicamente vendas. E a primeira dessas habilidades para nós é aprender a aprender, né? Mas isso nós vamos, esse assunto nós vamos deixar para um próximo podcast, para um próximo programa aí. E daí a gente hoje consegue discorrer melhor só sobre vendas. Sobre vendas. Então a gente acredita que a primeira das habilidades essenciais é aprender a aprender, até porque sem essa primeira tu não consegue aprender as próximas, né? E em segundo lugar é vendas, né? E hoje a gente quer um pouco desmistificar o que é vendas, o que não é vendas. E para começar a gente vai falar sobre o que não é vendas. A gente não está tratando de vendas como aquela troca, né, de um bem, de um serviço, de um produto por algum valor já pré-estipulado, que é o conceito de vendas em si. Também a gente não está falando sobre retirar pedido em Uma empresa, em balcão, tirar pedido. né? Então a gente está falando sobre a venda como um processo de condução do cliente, né? Que então, na verdade, não está delimitado ali naquela conversão em si, na troca final, né? Não, a venda para nós não é o final do trabalho. Não é o fechamento. Exatamente, não é o fechamento. Então, para nós, a venda é todo o processo de condução do cliente, né? De curto, médio, longo prazo, visando a conversão no final, claro, né? Mas como última das etapas, né? Que o trabalho em si, a maior parte do trabalho é prévia à conversão final. Então, por isso que a gente deve abordar esse assunto de forma um pouco detalhada. Então, vendas não é só o fechamento, não é só vender como o verbo diz, né? Vendas é um processo. Sim. E o que é vendas para nós, no nosso conceito, né? Basicamente, vendas é a gente desenvolver em cima do principal conceito, que é relacionamento para nós, né? Sim. Vendas é relacionamento. Então, em cima de uma estrutura de relacionamento, a gente desenvolve contatos, conexões com pessoas, e através disso e de um processo determinado e delimitado, a gente consegue chegar a um resultado final que é um fechamento, mas não necessariamente de uma compra ou de um pagamento. Sim. O que pode ser a venda de uma ideia, a venda de um projeto, né? E não necessariamente a venda de um produto ou serviço. Então, para nós, vendas é isso, né? E a gente pode falar um pouco também sobre a importância do profissional hoje, o profissional do agro e todos os profissionais, né? A gente imagina que é uma habilidade importante para todo mundo. E quais que seriam as importâncias de a gente ter essa habilidade? Sim, parte dessa conceituação de vendas, a gente também deve fazer aquela observação de que a venda hoje ela é mal vista, né, pela sociedade em si e pelos profissionais também, pela boa parte dos profissionais do agro, porque a gente tem toda aquela construção de que o vendedor é aquele cara chato que empurra, que não tá analisando a sua necessidade, né, a necessidade do cliente dele, e ele só quer bater meta e é isso aí, né? Então a gente tem que desconstruir essa situação e colocar a venda em si como uma ferramenta, né? E no que tange essa questão da importância de cada profissional, de cada pessoa saber, né, de ter essa consciência de venda, do processo de venda, é que quando ela tiver e conhecer exatamente como fazer, né, como que funciona o processo básico, toda a ação dela vai estar
objetivando alguma conversão, né? Não precisa ser apenas diretamente, né? A pessoa não vai estar sempre pensando, eu quero convencer aquela pessoa disso, eu quero vender uma ideia sobre isso, etc. Não precisa ser uma situação ativa, pode ser passiva, né? Então, a ideia de venda do processo em si é sempre fazer uma condução, né? Do que você quer, pela sua ideia, pelo seu produto, pelo seu serviço. E a pessoa que conhece e reconhece a importância da venda, ela tem maiores facilidades de alcançar os objetivos dela. E usa isso diariamente. E usa diariamente, né? Passivamente ou ativamente, mas sempre tendo noção de como que tá aquela situação, aquele cenário em que ela se encontra. Usa para tudo, né? Exatamente. Até, digamos que a gente pode falar da importância para um cara que esteja na academia ainda, né? Porque a gente pode pensar, não, venda é só para aquele cara que vai se formar e vai trabalhar com vendas. Sim. Não é o que a gente quer colocar aqui, né? A gente justamente quer falar o contrário. Porque tem gente que pensa que... Até uma coisa que a gente não falou, que tem gente que não sabe o que vai fazer, às vezes, depois de formado, Sim. e acaba indo para um caminho de vendas, né? Para ser vendedor em uma empresa. Poucas pessoas têm o interesse ou pensam em serem vendedores antes de realmente serem. Até por essa situação, né? De que o cara é mal visto, o vendedor ele já é taxado. Se você fala que é vendedor de uma empresa, você já é automaticamente taxado de chato, né? Ou como se o cara não tivesse qualificação suficiente para trabalhar com outra coisa. Se ele é agrônomo... também. Ele é agrônomo, ele não tem capacidade técnica suficiente, ele está trabalhando de vendedor. Mas não. Vendas é uma profissão tão importante, uma habilidade tão importante, né? E se todos pensassem dessa forma na importância dessa habilidade, já construiria ela desde cedo, né? E utilizaria para outras coisas. Exatamente. Né? E também poderia escolher uma carreira de vendedor, que é totalmente aceitável e uma ótima carreira, inclusive. Sim. Né? Claro que tem pessoas, né, que o exemplo que você está dando aí, tem pessoas que têm uma facilidade de comunicação, de relacionamento, né, e que pensam em entrar no setor de vendas para desenvolver de forma primária, né, essa habilidade. Mas tem essas outras pessoas que têm alguns pré-requisitos que acham que não estão cumprindo, né? Mas a gente fala isso mais no finalzinho desse programa sobre essa situação. Então, na questão da importância, né, se a gente imaginar uma pessoa que esteja hoje na academia, né, ou durante a graduação, ou saindo da graduação ainda, né, onde que ela poderia utilizar essa habilidade de vendas no dia a dia dela, né? Sim. Imagina, o cara tá precisando de um estágio, ou tá querendo fazer algum projeto de pesquisa, né? Então ele vai ter que entrar em contato com algumas pessoas que poderão ajudar ela, né? E vai ter que convencer essa pessoa a dar essa oportunidade para ela. Então, se você quiser fazer um detalhamento sobre como que ela poderia fazer, até um exemplo. A gente costuma falar que digamos, eu quero estagiar em uma empresa que é o meu ideal, assim, meu sonho, né? E talvez eles não estejam interessados em mim ainda. Então eu tenho que me vender para aquela empresa. Sim. E vender a ideia de que eu estagiar lá é importante de alguma forma para eles, né? Então eu vou estudar esse prospecto, esse cliente, como se fosse, né, que é a empresa que eu quero estagiar. Vou estudar eles e vou chegar à conclusão de que eles de fato são aquela empresa que eu quero. Sim. E vou coletar informações sobre aquela pessoa, ou principalmente a pessoa, né? Porque a gente vai falar com pessoas. Então tu tem que saber, eu vou falar com quem? Vou falar com um atendente lá. Então eu tenho que me vender para ela primeiro. Sim. Né? Depois, para quem que eu tenho que me vender? Se eu me vender para ela, ela vai me passar pro gerente dela. Depois do gerente, eu vou passar pro diretor da empresa. Então eu tenho que ir subindo nessa escada, e tudo isso é um processo de venda. Né? E o cara que estiver na academia e souber disso, ele vai conseguir tranquilamente chegar.
se ele mapear o processo, mapear as pessoas e o que ele tem que entregar para cada uma delas e conversar, ele muito provavelmente vai conseguir essa vaga de estágio que pode ser até impossível para muitos. E um dos pontos principais é que para essa pessoa subir em cada um dos degraus ali do processo, ela tem que convencer cada das pessoas que ela vai entrar em contato. Todos têm que comprar. Todos têm que comprar. Como que você vai vender para uma secretária, daí depois para um outro técnico que vai ser seu futuro companheiro na empresa, até você chegar no cara que decide. Então, imagino que você deva identificar os pontos fortes ali em cada uma dessas pessoas, né? As necessidades delas em si, para você colocar aquele ponto ali para poder se vender, né? Então, isso aí gera uma outra habilidade, né? Que é a pessoa ser interessada, escutar, né? As necessidades de cada uma das pessoas que ela falar. Buscar as necessidades de cada um e estar interessado em ajudar ela, em ouvir ela, né? E etc. Sim. Isso a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso. Então a gente já diz que para um acadêmico é extremamente importante, né? Até para ele vender uma ideia de um TCC, uma ideia de um projeto de pesquisa, se ele tiver a habilidade de vendas, vai ser muito mais fácil, né? E agora para um profissional liberal, uma empresa, né? O que a gente poderia colocar assim de importância de vendas para uma empresa e para um profissional? Eu imagino 3 pontos. Uma, que é necessidade financeira, né? Não digo a principal, mas é a que vai consolidar a empresa, vai deixar a empresa rodando, né? Segunda, é o relacionamento de curto, médio e longo prazo da empresa com a sociedade, né? Com o cenário que ela está ali, com o local que ela está implantada. E a terceira seria a sustentabilidade, né? Que é a conclusão dos 3 itens, que é a sustentabilidade da empresa, a financeira da empresa, sustentabilidade do cliente, né? Porque a gente tem que fazer trocas equilibradas, né? E sustentabilidade do sistema, né? Porque no momento que eu tô entregando um bom produto, um bom serviço e aquele cliente, né, a sociedade, ela tá satisfeita, o sistema em si que a gente tá implantado ali, ele fica equilibrado também. Claro. Então, sustentabilidade, né? Sustentabilidade então, geral. Nenhuma empresa, nenhum profissional, ele vai se sustentar no mercado sem vender, né? Sem faturar. E ele até pode faturar por meios passivos, né? Por acaso. Sim. Mas se ele não tiver um processo de venda na empresa ou na atividade dele, ele não vai conseguir ter uma recorrência, não vai conseguir ter um faturamento significativo. A gente sabe que hoje um dos grandes problemas de uma empresa é a questão do faturamento, né? Alguns, depende do setor, mas falando especificamente do agronegócio, a gente tem empresas com certa sazonalidade de faturamento. Então, a habilidade ou processo de vendas bem realizado dentro da empresa pode corrigir esse possível problema aí de faturamento, de caixa disponível, etc. E isso é essencial para uma empresa, né? E não o processo de venda bem feito, basicamente tu não vai ficar esperando pelo cliente chegar, né? Isso é o sistema antigão, né, que a gente fala. Que é o fechamento de pedido. O cara tá no balcão lá, se o cliente tiver interesse e ainda confiar naquela empresa, ele vai chegar recorrentemente lá, vai fechar o pedido e o vendedor, entre aspas, é o cara que tá fechando o pedido ali, atendendo ele. Né? Mas o vendedor que a gente quer desenvolver e que a gente desenvolve é o cara que vai atrás da venda, vai atrás do cliente, constrói o relacionamento e finaliza essa venda, né, de forma ativa. Analisando assim, o grande problema desse cara que é vendedor, mas ele que basicamente ele só retira pedido simples, é que, primeiro, o cliente que está vindo buscar ele é um cliente consciente, né? E é um cliente que demanda daquele produto obrigatoriamente, né? No mínimo. E que também, provavelmente, se ele não tiver um bom relacionamento com esse cliente, né? Estando ali atrás do balcão no aguardo, esperando o cara chegar,
esse cliente ele vai estar sempre pensando em preço, né? Então, o que acontece se daqui a pouco esse cliente para de precisar desse produto, né? Ou chega uma nova empresa que tem um preço melhor, ou que uma nova empresa começa a trabalhar um relacionamento com esse cliente. A troca de empresa que esse cliente vai fazer é instantânea. Então é um sistema assim que não tem muito equilíbrio, não tem a sustentabilidade, né, cara? Então É muito isso volátil. é complicado. Exatamente. O cara que tá indo comprar um produto obrigatório na tua empresa pelo preço e tu não oferece mais nada além do preço e o produto, né? Não oferece relacionamento, não oferece um bom atendimento. O cara que, no momento que alguém oferecesse para ele uma experiência, né, como cliente, ele vai sair fora, daí não importa mais o preço, né? E outra coisa, um dos pontos importantes que eu até nem ia me lembrar de falar é que hoje a gente com experiência, sabendo como que funciona, eu vou dar um exemplo de ontem, né? Ontem a gente teve 2 visitas aqui para fechamento, etc. E dessas duas oportunidades, as 2 eram suas, né? Por quê? Por causa do relacionamento que você tem com esses clientes, né? Então, uma empresa em si, ela pode ser a responsável por tudo, mas a grande verdade é que o cliente, ele tá ligado diretamente à pessoa que tá ali dentro da empresa, né? Sim. Então, no fim das contas, sempre é pessoa com pessoa, né? Pessoa com pessoa, não é a empresa em si. E o que acontece? Muitas vezes a gente vê um cara aí que é um excelente vendedor, uma excelente pessoa, um excelente profissional de forma geral. Se ele sai daquela empresa X e vai para Y, ele consegue converter todos os clientes dele para aquela nova empresa, né? E a gente tem exemplos aqui hoje, claro, de colegas aí que estão saindo da principal empresa aqui de prestação de serviço técnico, e começou numa nova empresa aqui que abriu em Alegrete, e os caras estão levando os clientes tudo para essa nova empresa. Sim. Então é um negócio que, quando a gente para analisar isso, você vê a importância do relacionamento, né? E o relacionamento em si não é aquela questão de vamos dizer assim, cumprir um pré-requisito de tempo para ter aquele relacionamento. Não. Relacionamento em si é a comunicação que você tem com seu cliente, né? É a análise do cliente. Atenção. Qual que é o perfil desse cliente? O que ele gostaria de conversar? Qual que são os interesses dele, né? Qual que é a origem? Qual que é o histórico dele? Então, o vendedor em si, a gente vai falar o vendedor como o cara que ele coloca a importância do processo de relacionamento, né, na vida dele. Seria o vendedor para nós, né? Mas esse vendedor, ele consegue desenvolver um relacionamento muito mais concreto com o cliente do que um outro cara que tá só querendo cumprir a demanda dele ali. De venda. De venda, né? Porque na verdade esse profissional, esse vendedor, ele, como a gente, né, ele prioriza o relacionamento. Né? O processo é a venda, mas o que importa é o relacionamento, né? E no fim das contas, se tu não conseguir vender, não conseguir fechar com o cliente, tu vai manter um relacionamento. Né? Tu não vai parar de se relacionar com o cliente porque tu não fez aquele fechamento, até porque é isso que vai trazer um novo fechamento, né? E um outro ponto é que chega um momento que esse profissional vendedor, né, que se interessa realmente pelas necessidades do cliente, ele alcança um modo de confiança com o cliente. Então, daqui a pouco, esse cliente... A gente tem alguns exemplos aqui também na empresa, e esse cliente, para qualquer demanda, mesmo não tendo nada a ver com a gente, né, com o que a gente entrega, ele vai pedir a nossa opinião. Conselho. Né? O nosso conselho, o que a gente acha sobre isso, né? Até para ele conseguir equilibrar a tomada de decisão dele, né? E isso é bom para nós e é bom para os nossos parceiros também, né? Porque a gente sabe que toda empresa ela vai estar limitada a uma prestação de serviço ou entrega de produtos, né? Muito difícil uma empresa que faz tudo, né? Quase impossível, né? Dentro do agronegócio.
Então a gente tem outras empresas parceiras que são especialistas no que eles entregam e que a gente, alcançando esse modo de confiança, a gente consegue encaminhar, né? Uhum. Então, É uma cadeia, né? Aí que tá. Aí entra a sustentabilidade de novo, né? Em todo o cenário. E uma empresa que não... Uma empresa que está numa cadeia dessas e não desenvolve um trabalho de relacionamento entre empresas, né? Entre colegas, entre outros profissionais, não só entre clientes, ela também não vai ter essa vantagem de participar da cadeia, né? Sim. Porque se eu tenho uma empresa que se relaciona bem comigo, é um parceiro, ele vai receber, eventualmente, uma demanda de um cliente nosso com aquela demanda de serviço que a gente não presta. Sim. Né? Então, aí entra a importância do processo de vendas na empresa, em si, do relacionamento. Tem uma pesquisa, só uma observação, tem uma pesquisa que diz que 85, não lembro exatamente, mas era uma parte maior das vendas no mundo hoje, elas são concretizadas via recomendação. Então, boa parte das vendas de qualquer coisa que a gente tem hoje são concretizadas depois de uma recomendação. Uhum. Né? Então, olha a importância de você ter uma carteira de clientes com confiança, né? E ter parceiro bom que também tem a carteira deles de confiança e que consiga fazer essa troca. Claro. Né? É uma captação passiva, né? E é esse o objetivo de uma parceria entre empresas. Quando chega É bem isso, quando chega um cliente indicado por um parceiro, por um amigo, por um outro colega, a venda praticamente já está feita, né? A metade do caminho já foi percorrido, assim. Uhum. Então, basta a gente atender de forma... cumprir a expectativa, né? E fazer um bom fechamento e entregar o que o cliente precisa. Exatamente. Então, essa indicação sempre é muito importante para uma empresa. Sim. E por isso que a gente fala do relacionamento, né? E aí, continuando na questão do processo de vendas, né? A gente pode falar um pouquinho sobre o processo em si de vendas, Uhum. né? Só para a gente entender como é que funciona. Uhum. Então, o processo ele tem as etapas que a gente percorre, né? Sim. Que quando tu já tá com aquela habilidade intrínseca em ti, tu já sabe basicamente o caminho a percorrer, né? Quando tu já percorreu várias vezes, tu já sabe por onde seguir. Então aquilo fica natural. Sim. Né? Mas pra gente mais ou menos exemplificar aqui e trazer uma ideia de como funciona, né? Eu vou falar um pouco das etapas assim que a gente tem, o que a gente utiliza no processo de vendas. De forma genérica, né? De forma genérica. Que funciona para qualquer coisa, vamos dizer. Qualquer coisa. Digamos que eu quero um parceiro, né? Um parceiro, eu estou começando no meu negócio sozinho ou com minha empresa e eu quero um parceiro que me traga clientes de um determinado serviço, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e mapear quem são as pessoas ou as empresas que têm esse perfil e que têm esse cliente, né? Sim. E aí eu vou listar elas e essa primeira etapa a gente chama de alvo, né? Definição do alvo, que são as pessoas que eu quero abordar para iniciar um processo de venda e conseguir aquilo que eu quero, que são clientes de um parceiro. Né? Uhum. Então eu vou definir essas empresas, vou listar elas, né? E vou começar os contatos, né? Começar a falar com elas, vou buscar elas. E essa segunda etapa, que é entrar em contato, começar fazer o primeiro contato, começar a conversar, é a prospecção. Então eu vou começar a prospectar, falar o que eu ofereço e o que eu quero, né? E o que ela tem para me oferecer e ver se vai casando as ideias, né? E através disso a gente vai identificando se aquela empresa realmente tem isso, né? Eu identifico através da conversa, através do relacionamento, eu vou identificar se aquela empresa realmente tem o perfil que eu quero, se ela tem o cliente que eu quero. E também aonde você pode ajudá-los, né? Aonde você poderia ajudá-los para poder fazer essa troca. Claro, porque como é uma parceria, eu tenho que ter essa troca. Sim. Então, o interesse deles, na verdade, é receber alguma coisa, que pode ser uma prestação do meu serviço para eles, e vice-versa, né? Então, a gente tem que casar isso e eu tenho que identificar.
identifiquei, né? Eu comecei com várias empresas e vou afunilando elas, né? Vou avançando no processo e algumas vão saindo fora porque não fazem sentido, né? Depois que eu identifiquei, eu vou qualificando, né? Qualificar, a gente fala ir se relacionando e conversando mais e identificando mais pontos de importância naquela pessoa, naquela empresa. Sim. Né? A qualificação, na verdade, ela acontece em várias etapas do processo de vendas, né? E até no pós-venda, né? Existe mais qualificação, mais confirmação. Um ciclo infinito aí nessa parte porque eu posso qualificar aquela pessoa para outros serviços e outros produtos, né? Outras parcerias. Depois que eu qualifiquei e aprofundei esse meu relacionamento, eu vou fazer uma proposta para eles, né? Vou chegar e vou dizer, não, eu quero fazer isso dessa forma, nesses prazos, nesses valores, se tiver, né? Eu quero entregar isso e receber isso, né? Essa é a proposta. Daí, se a pessoa foi bem qualificada, se ela tá no perfil correto e o processo foi bem feito, ela vai fazer o fechamento, né? O fechamento é concretizar a parceria, assinar o contrato, né? O que for, comprar o produto ou serviço, o que seja. E esse é o fechamento. Depois do fechamento, a gente vai continuar num ciclo, né? Que a ideia é que o processo ele siga num ciclo e a gente coloca o pós-venda. Né? Mas o pós-venda, na verdade, eu vou trazer um feedback daquilo que eu ofereci, daquilo que ele comprou, etc. E vou fazer a manutenção do relacionamento. Né? Não posso parar o relacionamento depois que eu fiz o fechamento. Então, a gente fazendo a manutenção garante que no futuro eu consiga fazer uma outra venda, né? Para aquela mesma pessoa. Eu tava pensando, mas eu acho que nem é necessário a gente dar exemplo prático sobre essas etapas, porque quem está nos acompanhando consegue analisar a própria situação, né? O que ela está oferecendo e, a partir do que ela está oferecendo, fazer desde a primeira etapa, que é a definição do alvo, até a última etapa. Então, façam esse exercício, pega um papelzinho aí, uma caneta, coloca essas etapas, né? Seta elas e tenta organizar ali mais ou menos essa ideia para que facilite, né? Porque é o que eu digo, muito das habilidades que um profissional desenvolve estando no mercado são de difícil entendimento para quem está iniciando, né? Então, por exemplo, você está falando aí do processo de vendas, já está... Para nós é comum. Para nós é um negócio simples, né? É uma etapa que é essencial. E para quem não tem conhecimento dessa situação, acaba que fica um pouco duvidoso, pouco... E quem não teve experiência, né? Não precisou vivenciar isso ou não chegou nem no nível de estar se relacionando mais com clientes, assim. Sim, então a pessoa não consegue conceber isso na cabeça, né? Pensando agora, depois dessas etapas de processo, tem três variáveis que são importantes também para uma empresa ou para um profissional que já está no mercado, né? Que é entender a esteira de produto. Eu vou falar as três primeiro, depois a gente discorre um pouco. Esteira de produto que esse profissional oferece, né? O grau de necessidade do cliente, tendo em vista esses produtos, né, ou serviços. E a terceira é se esses clientes da empresa ou prospectos alvos, né, são conscientes do problema ou não, né? Essas são três variáveis que é um passo a mais assim para quem está desenvolvendo a habilidade de vendas, né? E falando um pouco sobre a esteira de produtos em si, vou colocar para uma empresa que já tem definido, né, os produtos, mas nunca pensou na esteira em si, ela só definiu o que ela presta de serviço, o que ela entrega de produto. Existem produtos que você consegue... Eu vou falando de forma genérica e as dúvidas que você tiver agora aí, que você acha interessante, você vai perguntando. Numa carteira de produtos que eu tenho disponível, né, eu consigo alocar esses produtos para que eles se comuniquem entre eles, né, no desenvolvimento do meu relacionamento com o cliente. Então, por exemplo, um cliente que a gente nunca viu está chegando hoje, né, ele vai ter uma demanda. Pode ser uma demanda simples, né, ou pode ser uma demanda complexa.
Se a gente entrega as duas, né, desde a simples até a complexa, você pode captar esse cliente, resolver esse primeiro problema dele, né, e analisar posteriormente dessa conversão, e sempre pensando no relacionamento de curto, médio e longo prazo, o que você vai poder oferecer para ele no desenvolver em 1, 2, 3, 10 anos. Para complementar, né? Para complementar, né? Então, a gente sabe que esse cliente ele não tem só aquele problema que você resolve, né? Você não precisa, se você tem 5 serviços na sua empresa, né? Você não precisa só prestar um serviço. Você poderia encaixar os 5, se encaixar para a necessidade do cliente, né? E outra coisa, com o desenvolver do tempo, né? Com a decorrência do tempo, as necessidades do cliente elas vão aumentando de nível, né? Então, se ele conseguiu cumprir uma necessidade básica, provavelmente ele vai ter uma necessidade intermediária daqui a um ano, ou depois de um tempo. E provavelmente você vai oferecer esse serviço, entende? Claro. Ou esse produto. E um cliente que tu já vendeu uma primeira vez, é muito mais, e entregou e cumpriu a expectativa, é muito mais fácil tu vender novamente, né? Sim. E também é muito mais barato tu vender para o mesmo cliente do que buscar novos clientes. Sim, então, e é inteligente. Por isso que é bom tu ter essa esteira de produtos. E é inteligente que o profissional, que a empresa, ela tenha uma esteira de produtos, né? Que ela possa imaginar uma pirâmide de necessidades do cliente, num nicho específico. Vamos falar sobre produtores de leite, pode ser? Então, o produtor de leite ele vai ter desde necessidade simples, básica, né, obrigatória, até a última lá, que é a tecnologia, que é a robotização de mangueira e processos lá dentro. Que normalmente aumenta o valor, aumenta o preço do serviço. Exatamente. Também, né? Exatamente. Então, imagina se uma empresa conseguir mapear essas necessidades no decorrer do tempo e montar uma esteira de produtos só para esse nicho, né? Então, ela vai sempre ter uma captação de serviço simples obrigatório, né? E vai conseguir, via relacionamento, fazer novas vendas ali dentro com esse mesmo cliente, claro, que já confia nela. E como um cliente que já comprou, ele tem a tendência de comprar novamente, o interessante é que a gente tenha produtos iniciais, né? E produtos que sejam de menor valor agregado, com uma objeção para ele comprar menor, então seja mais fácil dele comprar, e que eu consiga basicamente oferecer para qualquer produtor ou para qualquer cliente que esteja no meu nicho, né? Sim. Então a gente desenvolve aqueles produtos iniciais ali, que oferece para a maioria das pessoas, né? E acaba fazendo a primeira conversão, fortalecendo esse relacionamento, criando confiança, né? E abrindo portas para poder desenvolver novos produtos mais com valor agregado maior. Isso. Né? E o cliente ele sai de um cliente inicial ali até um cliente de alto padrão, né? Exatamente. Dentro da empresa. E no decorrer do tempo, faz aí 5 anos, né? Imagina, você pode ter até a felicidade de ver aquele seu cliente partindo do que você entrega para ele crescendo e aumentando a demanda dele, né? Então, quando o seu cliente cresce, você com certeza vai crescer junto. Com certeza. Né? E invertendo também assim, se você está crescendo, a tendência é que o seu cliente consiga acessar esses produtos e crescer com você. Até porque a gente quer que o cliente cresça, né? Nessa pirâmide, analisando, não sei se você consegue visualizar uma pirâmide, a gente conversando basicamente assim, com produtos básicos, produtos intermediários e produtos avançados, né? Que eu ofereço como profissional ou como empresa. Tem também o grau de necessidade do cliente. Esses produtos básicos, geralmente, eles serão obrigatórios, tá? Não quer dizer que sempre vai ser, mas geralmente serão demandas obrigatórias, né? E que são demandas simples, proporcionalmente simples, né? Quando vai avançando, né, nessa pirâmide, a tendência é que não seja mais uma demanda obrigatória, essencial para o cliente, né? É uma demanda que ele pode aceitar ou não, né? Dependendo da necessidade dele. Sim. Então,
Aí que tá também. Quando você consegue colocar uma esteira de produtos na sua empresa, desde demandas obrigatórias até de demandas avançadas com alto valor agregado, que não são os 100 produtores de leite do seu município que demandam, mas né? Então você consegue estar sempre cumprindo e estar sempre presente na vida desse cliente, né? E outra coisa, uma estratégia de captação de clientes é realmente oferecer esse produto inicial e obrigatório, né? Que seja necessário, que seja essencial para esse cliente. Que vai ser uma captação basicamente passiva que você vai ter, né? Se todo mundo precisa, se todo mundo no seu município precisa e você oferece, eles vão passar a te buscar, entendeu? E a cada um que vem aqui e compra o seu produto ou serviço, ele vai te recomendar e vai falar que você é como se fosse um vendedor de água, né? Num local que não tenha água disponível. Exatamente. Assim. Se tu tá vendendo aquilo ali, vai ser fácil de tu vender e fácil de conquistar a pessoa, né? E ela vai ser obrigada a comprar, porque é uma necessidade básica dela. Sim. Então, a gente oferecendo produtos assim, tu consegue acessar o cliente, como tu falou, né? E é de uma forma quase que passiva, porque a pessoa vem até a ti, né? E aí tu pode aproveitar, usando a mesma analogia, e vender coisas que não seriam necessárias. Vender um chocolate, vender um refrigerante, uma coisa que não é tão necessária quanto a água, mas tem um valor agregado maior, é um próximo passo, né? Então tu conseguiu conquistar e fazer aquele relacionamento com a pessoa. Eu tava pensando que vamos pensar na praia. Você tá na praia, tem um cara que vende água, pastel e sorvete, né? Ou um chocolate. Não vou colocar sorvete, que sorvete é quase obrigatório na praia, né? Mas chocolate. Então o produto dele de entrada é água. Daí daqui a pouco ele, não, mas tem pastel aqui. Não, eu quero pastel. Daí ele vai lá, daí você vai lá, compra água e pastel, come ali, volta onde você estava com sua família, com quem você estava, na praia ali, aproveita. E daqui a pouco você fala, mas eu gostaria de uma sobremesa. Daí você vai lá e compra o último produto, que não era uma demanda obrigatória, né? Você estava com sede, que não tem nada a ver com chocolate. E normalmente esses produtos, eles têm um lucro maior, né, para a empresa, né, tem um valor agregado maior, então, e uma experiência até melhor para o cliente. Então acaba satisfazendo os dois e tu consegue pôr em prática essa esteira, né, essa carteira essa carta de produtos e serviços. Em paralelo com o grau de necessidade, também tem a questão da consciência do cliente, né? Então, vamos dizer que pode ser uma demanda obrigatória ou não, né, para o cliente, mas cada um desses dois itens ainda tem a consciência ou a inconsciência, né, sobre essa demanda. Então, seria um subtópico do grau de necessidade, seria a consciência. Muitas vezes é obrigatório, o cliente não sabe, né? Daí você tem que fazer um trabalho de conscientização. Pode ser obrigatório, o cliente sabe, então vai ser muito mais fácil para você converter, para você ter a conversão final, né, o fechamento. Pode não ser obrigatório o cliente estar inconsciente, que vai ser uma demanda, uma necessidade, um trabalho operacional muito maior, né? E pode ser não obrigatório, mas o cliente consciente. Então, cada um desses... agora de 2 a gente passou para 4 cenários. Claro que a gente está falando de forma simples aqui, né? Mas cada um desses 4 cenários vai demandar um estilo de relacionamento diferente. Uma abordagem, uma conversa diferente, né? Que você vai ter que desenvolver como um profissional novo. Então, o cara consciente seria digamos que na praia, usando a mesma analogia, o cara que sabe que precisa tomar água, né? Então ele já é consciente que ele precisa da água. Então ele vai, ou ele vai atrás, ou quando chegar alguém oferecendo, ele já sabe o que ele quer, né? Agora o cara não consciente seria aquela pessoa que não sabe que precisa tomar água, né? Não tá sabendo que precisa tomar água, se hidratar, e ele não vai buscar, obviamente, porque ele não sabe. E quando chegar uma pessoa oferecendo, ele vai ter que construir aquela necessidade na cabeça, porque ele não sabe que precisa. Né? Então esse seria o cara não consciente. Exatamente. E isso a gente tem que ter noção dessa qualidade do cliente, porque se ele for consciente, é mais fácil, né, de a gente fazer o
o fechamento, e se ele for não consciente, que é a maioria das pessoas, né, não são conscientes daquilo que ela precisa, a gente tem que fazer um trabalho de relacionamento melhor, tem que basicamente educar o cliente, né? Ensinar para ele por que ele precisa daquilo. Sim. Uma coisa que ele nunca viu na vida. Exatamente. É basicamente isso. Uhum. Bom, então, acho que essa parte de processo, das etapas da venda e do que a gente tem que considerar, a gente já falou de forma bem resumida, né? Mas abordamos quase tudo. Uhum. E agora a gente poderia falar sobre as dificuldades, assim, que quem for desenvolver essa habilidade em vendas, né? Que é basicamente o que a gente passou e passa até hoje, algumas delas, né? Quais seriam as dificuldades que um profissional vai enfrentar e como que ele poderia superar isso, né? Sim. Então, a gente falando da primeira, assim, acho que a dificuldade que a gente identifica é a confiança, né? É essencial, né? E nessa parte da confiança, a gente consegue dividir em duas confianças, né? A confiança no produto ou no serviço que o profissional está entregando, né? Sabe, ter certeza que é um produto de qualidade. E isso, inclusive, está dentro vamos dizer assim, da conversão final, da taxa de conversão final daquele profissional, né? Daquele vendedor. Porque se o cara confia no produto ou no serviço dele, ele vai fazer de tudo para ajudar o cliente, né? Mesmo o cliente nunca escutou, ninguém recomendou pro cara, né? E se ele não confiar também, ele não vai conseguir. Ele vai transmitir isso. E a gente sabe o que acontece. E a gente sabe o que acontece, né? Se você tá oferecendo alguma coisa e você sabe que aquilo ali não é muito bom, se tu não confia, que não agrega valor, né? E daí você já vai... Inconscientemente, você pode estar num processo de vendas, num relacionamento, mas inconscientemente você vai tirar o pé em algum momento e vai deixar... E o cliente vai perceber isso, né? Exatamente. Então, confiança no produto, né? Confiança no que você está oferecendo. E a segunda parte, que é uma parte posterior, é um pouco mais avançado, é a confiança no processo de vendas, né? E em si mesmo. Exatamente. Por quê? Porque no momento que você define um processo de vendas, você tem que cumprir pré-requisitos, né? É aquele relacionamento cumprindo pré-requisitos, baseado mais ou menos naquelas etapas que você comentou genericamente. E se você confia no seu processo, você vai seguir à risca, né? Claro que cada situação você vai adaptar para aquele processo, mas você vai seguir à risca e cumprir cada um dos pré-requisitos. Por quê? Um pré-requisito que você não cumpriu, que você não teve confiança no processo, pode ser a justificativa do cliente de não comprar o que você está oferecendo no final. E quando tu não cumpre o processo, né, tu não consegue confiar em ti, né, na tua habilidade, tu não confia, tu não tá desenvolvido o suficiente para chegar e falar com o cliente, né? Primeiro que se tu já confia no produto e no teu serviço, tu já tá mais tranquilo, né? Mas tu ainda não confia na tua habilidade, tu tem que confiar no processo, porque o processo ele vai te fazer avançar pelas etapas meio que à força, assim, né? Sim. Por mais que tu não esteja confiante em si mesmo. Exatamente. Né? Só que se tu não confiar no processo e pular uma etapa ou né, deixar uma etapa mal feita, vai chegar em algum momento que tu não vai estar confiante para fechar com o cliente, porque tu sabe que tu não passou pelaquela etapa e tu não qualificou ele. Sim. Né? Então tu vai sentir isso em algum momento. Então confiança, acho que é o mais importante, primeira, né, dificuldade e habilidade para o cara ter, mais importante no processo de venda, né? Tem uma segunda, assim, que eu acho que é importante também, tão importante quanto a confiança, que é o medo, né? O medo em todos os sentidos. O que você acha sobre... Medo de vender, né? Às vezes a pessoa tem medo de vender, né? Sim. Tem medo de chegar e vender, chegar a oferecer alguma coisa pra pessoa. Tem medo de falar com alguém, né? Tem medo de Passa vergonha. Tem medo de conversar, tem medo de
Eu acho que o medo maior, na verdade, quando tu estiver num processo de venda, é de ser rejeitado, né? Medo da rejeição, assim, medo de ouvir um não da pessoa, de um cliente. Eu quero oferecer aquilo, mas e se ele não quiser? E tu nem pensa às vezes nisso. Nem tá consciente. Quem que tem, hoje em dia, quem que tem capacidade emocional de escutar um não todos os dias? Só um vendedor, né? Só um vendedor, cara. E aí que tá, por isso que o vendedor, ele é um cara, um vendedor bom, qualificado, que entende o processo, né? Com experiência, o cara é muito mais resiliente, né? E esse medo, o medo que a gente fala, ele tá em todas as etapas, né? Às vezes o cara que tá iniciando tem o medo lá da rejeição, o medo de passar vergonha, o medo de falar alguma coisa errada, né? O medo de não ser atendido numa empresa, etc. E o cara que é avançado tem outros medos, né? Tem medo de não cumprir com o que prometeu, tem medo de falhar alguma etapa do processo ali, né? Então, a gente sempre vai ter medo, né? O medo ele vai estar sempre junto. Só que tu tem que superar, tem que ter coragem, né? Tem que e ter o coragem. medo, o negócio do medo, cara, é que ele sempre vai estar, independente da etapa, né? Ele sempre vai estar com você. Sim. E ele tem que estar com você, inclusive. Né? Se não tiver, não tem nada sinalizando que pode acontecer uma coisa boa ou ruim. Né? Então tem que ter medo, a gente tem que superar, né? E quando o cara tá começando, o cliente e as pessoas, elas não têm nenhuma expectativa, bem dizer, sobre ti, né? A expectativa é zero. Então tu não precisa ficar com medo de, não vou agradar a pessoa, porque ela não tem expectativa sobre ti. Então qualquer coisa que tu fizer a mais do que zero já é bom, né? Já é muito bom. E se tu for vender, for oferecer alguma coisa e a pessoa não quiser fechar contigo, que é tranquilamente possível, né? Tu vai sair dali mais experiente, né, daquela situação. Tu vai agregar mais na tua inteligência emocional, então tu vai aprender de alguma forma. Então, na pior das hipóteses, tu vai sair melhor. E também eu acho que é numa questão mais de aprendizado, assim. Você aprende mais quando tudo dá errado, né, cara? A gente para analisar, assim, a sua vida. O que mais te ensinou? As coisas que deram certo ou as coisas que deram errado? Né? Na minha, são as coisas que deram errado. Não... Comparando, assim, eu sei que eu aprendi muito mais quando eu tive um problema, né? Quando eu tive um não, quando eu tive um insucesso. Né? Porque com o sucesso tá tudo muito bom. Provavelmente você vai achar que você já cumpriu com tudo e não vai nem pensar em como você construiu, como você chegou naquele ponto. Né? Então é errando que o cara vai conseguir aprender, né? Se tu não for, tu tiver medo de errar, tu não... E se tiver com medo, vai com medo mesmo. Como os caras falam, né? É o que... Cara, toda a minha vida eu fiz isso. Né? Numa palestra, até numa apresentação de trabalho pra turma da faculdade. O cara tava receoso. Eu acho que o meu trabalho não tá muito bom, porque realmente nunca tava muito bom, né? E não estaria realmente. E o cara fica com medo de, não vou conseguir cumprir a expectativa da professora, etc. Mas ainda assim, isso eu tô falando da minha pessoa, eu sempre pensei assim, cara, se eu tô com medo, eu vou lá e faço na hora, assim, né? Não que eu faço em 100% das ocasiões, mas 98% eu me obrigo aí mesmo com medo. E é assim que, daí depois que você cumpriu aquele objetivo, você vai pensar, cara, eu tava com medo daquilo e eu consegui cumprir. E foi fácil. E moleza. Então, o cara que consegue desenvolver isso, assim, ter uma facilidade de ir com medo mesmo, facilita. E vai aprender mais rápido. Né? O cara chega mais longe mais rápido. Absorve a experiência mais rápido. Né? Um outro ponto do que a gente tava falando, dentro do relacionamento, que a gente já comentou, é aquela questão de ouvir com atenção, né? Ser interessado genuinamente pela conversa, pelo cliente, pela situação dele. E por que isso seria uma dificuldade? Porque é aí que tá, né? Um dos outros problemas, assim, dificuldades seria a timidez, né? E vamos dizer assim, o antônimo da timidez nessa situação seria o cara comunicativo, né? Só que não quer dizer que o cara que é extremamente comunicativo,
que é o meu perfil, ele tem uma facilidade de converter mais serviços e fazer mais fechamento que um tímido, né? Por quê? Porque aquele cara que geralmente é muito comunicativo, ele só fala sobre ele e a conversa que ele só interessa as coisas que ele se interessa ali, né? E ele só mais presta fala, atenção no que ele se e ele interessa. mais fala. E mais fala. Quem fala não ouve, né? Exatamente. Então, pensando em vendas, a forma mais inteligente de você conseguir desenvolver um relacionamento com o cliente é ouvindo com atenção, né? Uhum. Você pode chegar e falar sobre você, mas o mínimo possível, né? Só para o cara te conhecer, se o cara não te E conhece. depois de um desenvolvimento. Né? Exatamente. Não E deixa a parte mais importante é você sempre estar escutando o que o seu cliente quer dizer, né? Então a gente pode já aqui quebrar um mito que é, o cara que é comunicativo, é extrovertido, ele tem mais facilidade para venda, né? Não necessariamente. Não necessariamente, porque esse cara ele só vai ter menos medo de chegar nas pessoas, né? Uhum. E aí, por quantidade, ele vai conseguir vender mais. Sim. Né? Por escala. Mas um cara que é introvertido, é tímido, talvez ele esteja mais apto a vender se ele utilizar um processo, né? Sim. E se ele tiver consciente dessa habilidade que é vendas, ele vai ter mais facilidade, porque ele vai chegar na pessoa, que é a primeira barreira é chegar, que é o difícil, mas depois ele vai conseguir ouvir mais a pessoa, Sim. porque ele vai ficar mais atento. Porque ele vai ficar mais quieto também. Ele vai ficar mais quieto. Então, o cara ouvir com atenção, né? O cara que conseguir ouvir com atenção, ele vai estar mais apto a vender. E é uma dificuldade porque, como tu falou, se o cara é muito extrovertido, ele não vai conseguir prestar atenção na pessoa, Sim. né? E até porque a maioria das pessoas, elas podem falar coisas que tu não tem interesse. Né? Ou a pessoa que se tu é jovem, tu vai vender para um produtor, normalmente o produtor ele é muito mais velho que tu. Sim. Então não casa, né? Não tem uma conexão assim de sair. Natural, né? Então é difícil às vezes um jovem conseguir se comunicar bem com um velho porque tem muita diferença entre muita eles. Discrepância de ideias. Então esse ouvir com atenção, na verdade, são várias dificuldades ali juntas, né? Que é essa questão de tu conseguir prestar atenção numa pessoa que fala o que tu não tem muito interesse normalmente, uma pessoa muito diferente de ti. Um bom treinamento para o cara desenvolver essa capacidade de atenção, de escutar o que não gostaria, né? O que não tem interesse, mas escutar e conseguir captar informações e estar presente naquela conversa. Eu fiz muito na minha vida e faço até hoje, né? Você sabe. Uhum. E você também, não tem o que dizer. Só o cara parar, você aqui tá a dica, vamos dar a dica aí. Para você que quer desenvolver uma boa habilidade de sentar numa conversa, independente da pessoa, né? Independente da idade do cliente, quem ele é, o que ele tem, é sentar com o seu avô, com a sua avó e ficar 1-2 horas conversando. E fazer isso semanalmente, não é uma vez por ano, né? Uhum. Porque hoje você vai pegar o jovem. O jovem, ele tá numa outra demanda, outra necessidade da vida dele, diferentemente do vô dele dos anos 60, dos anos 50, dos anos 70, né? Até 70 é difícil ser vô. Mas, imagina, são duas vidas diferentes, né? Com demandas, com interesses diferentes. Se você que é jovem, senta com seu vô e consegue desenvolver uma conversa, né? E a conversa, ela, para quem tá treinando, para quem vai vender, a conversa em si é só fazer pergunta. Uhum. Você não precisa nem falar nada de você, é só fazer pergunta, cara. Só fazer pergunta, né? E ouvir, né? E escutar. E ouvir. E escutar. E estar interessado, né? Ficar interessado naquilo que a pessoa tá falando. E se você fez isso, agora para finalizar, para concluir, se o cara tá bom, né? Se você fez uma conversa com a sua avó, com a sua tia-avó, com pessoas mais velhas, até com seu pai, com a sua mãe, e depois de 1-2 horas eles saíram satisfeitos com a conversa, né? Falando, não, obrigado por me escutar, obrigado por essa conversa, não sei o quê. Pronto, você já tem um potencial aí que você, trabalhando, né, desenvolvendo isso, com certeza você vai ter uma boa habilidade em venda. Porque imagina o jovem, ele tá naquela agitação ali do dia a dia, ele tem que parar, baixar a bola, né? Pra conseguir se conectar com a pessoa mais velha.
Isso é uma habilidade que a gente tem que desenvolver dentro de vendas, é uma habilidade importante. E é até uma questão da gente saber que o jovem, ele acha que ele sabe tudo, né, cara? Porque a tecnologia chegou e mudou o mundo. Mas tem muitas coisas que ainda a experiência vai falar mais alto. Sim. Então, Sempre fala mais alto. Exatamente. Então, o jovem de hoje, ele acha que a opinião do velho, do vô, do pai, da mãe é desnecessária. É bobagem. É obsoleta. É. Judiaria do cara que acha isso. E passando por uma próxima dificuldade que a gente já falou, tem a ver com ouvir com atenção, é a timidez, né? Aí o cara que é tímido, como é que ele... o cara que é extrovertido, ele já tem mais facilidade para chegar e conversar. Sim. Mas e o cara que é tímido, né? Então, é difícil do cara que tá começando assim, é muito tímido, nunca falou com ninguém, chegar e começar a conversar com pessoas desconhecidas, né? Sim. Então, como tu já falou, o cara não precisa... eu tenho que saber o que eu vou falar e tal. Tu só precisa chegar uma pessoa desconhecida que tu acha que seja interessante uma conversa ou que possa ser um cliente teu, né? Sem pretensão nenhuma, né? Sem segundas intenções. Apenas para conversar, tu chega e faz uma pergunta qualquer para aquela pessoa, né? Por mais tímido que seja, tu faz uma pergunta e fica ouvindo a pessoa, né? Somente dá atenção, né? Olha no olho da pessoa, escuta ela e faz mais perguntas, usa o que ela tá falando para conseguir desenvolver uma conversa, né? Faz perguntas abertas, perguntas que ela tem que discorrer sobre aquilo. E simples, cara. Tu não precisa ser extrovertido para vender. E a gente analisando hoje que pessoa, né, que produtor da independência, pecuária de corte, pecuária de leite, grãos, dependendo da situação, que produtor que não quer falar do trabalho que ele faz ali toda a vida dele, né? Como ele iniciou, quais foram os problemas que ele teve na vida dele, todo mundo quer falar. Como tá a situação dele hoje em dia, quais são os problemas de hoje em dia. Então, até naquela questão de pesquisa de mercado, né? Nossa, eu tenho muita dificuldade em fazer pesquisa de mercado para saber com o que eu vou trabalhar dentro desse nicho. Só sentar aí com 10 caras aí e escutar os caras. Só conversar. O cara vai ter dado tudo na mão, né? E claro que você não pode ser cara de pau e chegar perguntando e rasgando como se fosse uma prova, né? Não é? Você tem que saber desenvolver uma boa conversa, né? E provavelmente você vai fazer essas 10 conversas com os caras aí e os caras já vão te apoiar e já vão te querer lá dentro. Já vão te indicar, já vão... Exatamente. Alguma coisa tu vai conseguir, né? Vender alguma coisa, qualquer... E a timidez em si, ela da mesma forma do cara extrovertido, a timidez é uma situação inicial. Com o tempo, você acompanhando eu sou tímido, mas tem um cara naquela empresa, um amigo, um parente, que o cara conversa muito bem. O cara já é experiente e tal. Vai lá e acompanha esse cara uma vez por mês, uma vez por semana. Vê como que ele se comporta. E nisso você vai aprendendo a se comportar também, da mesma forma. Sim, né? Só ouvindo, né? E observando. Exatamente. E outra coisa que é importante no cara que tá desenvolvendo uma conversa, assim, que a gente não falou, mas é tu ser imparcial, né? Tu não ficar polarizado em opiniões, não querer expor a sua opinião ou seu interesse sobre alguma coisa, né? E também não discordar ou concordar com o que a pessoa tá falando. A gente não precisa nem concordar nem discordar, é só seguir a conversa e deixa rolar, porque se a gente começar a fazer oposições ao que ela tá falando, né? Aí já queima a conversa e termina o relacionamento. Aí você gela mais do que o natural, né? É pior. É pior. E avançando para uma outra dificuldade, assim, que a gente tem, que a maioria das pessoas vai ter quando estiver começando a vender, quando estiver começando a se relacionar, é julgamento e preconceito, né, cara? Uma das coisas que mais acontecem, eu acho, assim, num vendedor que não é bem qualificado ou num cara que tá começando, que é tu chegar, por exemplo, tu chega numa loja de alto padrão e tu chega vestido simples, assim, de chinelo, de bermuda e tal, mas tu vai comprar um terno de 2.000, né? E tu tá com dinheiro, tá com tudo, tu quer comprar, mas aí o cara chega, tu chega e a pessoa te olha, te julga já, né? Te julga como sem dinheiro, sem condições, e não te atende, ou te atende mal. E não vai alcançar o potencial dela para buscar aquela venda. Não se esforça para vender porque acha que a pessoa
não tem condições. Só que tu tá ali para comprar. Claro que essa situação é uma situação praticamente natural, né, de cada pessoa, mas cabe a cada pessoa analisar, saber em qual situação tá, o tamanho desse desafio e ir melhorando, né, cara? Porque realmente isso é complicado. É difícil, né? E a maioria das pessoas julga, de alguma forma ou de outra, a gente julga e isso... Tu tem que ser neutro, tu tem que dar atenção para todo mundo da mesma forma, conversar com todo mundo da mesma forma, sem separar ninguém. Vamos dizer assim, que você não precisa nunca fazer um pré-julgamento, né? Mas você neutralizar isso, né? E normalmente quando tu vai com uma ideia, um julgamento, aquilo é colocado por terra porque não se comprova, né? Sim. Eu vou chegar naquele cara lá porque ele tá de caminhoneta boa, ele se veste bem, ele deve ter dinheiro, vamos fechar com ele. Vai ver o cara é picaretão. Aí o cara nem te paga às vezes, né? Ou não fecha contigo, ou fecha e não te paga. E o outro cara que anda bem simples lá, todo sujo, vindo do campo, o cara consegue fazer um negócio muito maior contigo e te paga. Paga à vista. Paga à vista ainda. É verdade. Então, e ainda te traz um quarto de... um pedaço de ovelha. Aí que tá. Então essa dificuldade de julgamento e preconceito é bem comum, né? E outra que eu acho que que a gente tem até hoje, assim, e foi uma das maiores no início, é a dificuldade que a gente tem na hora de fazer uma precificação, né? De definir o preço daquilo que a gente está oferecendo. Vamos dizer assim, que montar o seu orçamento em si, né? Que é uma questão mais interna, mas para o cliente você saber precificar, né? E saber montar uma proposta, gerar um valor e mostrar para o cara e construir nesse relacionamento com ele no processo de vendas de que o que você está oferecendo, né? Ele tem um valor muito maior do que o preço que você está cobrando. Não interessa se o seu preço é 5 vezes mais caro que o dos seus concorrentes, né? E hoje a gente tem essa noção, né? A gente sabe que muito do que define uma conversão, um fechamento, é o reconhecimento por parte do cliente do valor do nosso trabalho, né? Quando você cobra 5 mil, mas ele acha que ele vai ganhar só 1.000, você já está negativado, né? Na cabeça dele, você tem que pagar para ele para você trabalhar para ele. E todo mundo é assim, cara. Não adianta todo mundo falar faz essa conta. Todo mundo faz consciente isso. Ou inconscientemente, o cara vai fazer essa conta. E é só você se colocar, você como profissional vendedor, se coloca na situação de quem está vendendo para você, né? Do que você está querendo comprar, tenta se colocar assim na situação, porque você vai ver que sempre que você está comprando, você quer o máximo de viabilidade possível, né? Quer ganhar o máximo possível. O que tu vai levar tem que valer mais do que o dinheiro que tu tá dando. Sempre o custo-benefício na cabeça da pessoa é o que tem que ser positivo sempre, né? Exatamente. Então a gente tem que construir valor na ideia, na cabeça do cliente, porque o nosso serviço nosso serviço de 1.000, na cabeça dele ele tem que estar pensando em 10.000. Exatamente. Ele tem que chegar na hora de assinar o contrato, de fazer o fechamento, apresentar a proposta, e ele tem que estar pensando, pô, o cara tanto que ele me demonstrou aqui, me explicou, falou o lugar que eu tô, o jeito que ele se veste, então tudo bem arrumado, o ambiente, o jeito que ele fala. Sim. Isso tudo leva a eu pensar que o produto desse cara é 10.000 reais. Sim. Daí o cara te mostra o orçamento é 1.000. Né? Então, ele, na cabeça dele, ele tá com 10%, o preço está com 90% de desconto. Né? Então, imagina, é isso que compra na hora. Não tem objeção nenhuma. Então, essa construção de valor é importante para a gente perder esse medo na hora de precificar, né? De dar o orçamento. E para falar bem a verdade, cara, não... Vamos esculachar um pouco. Não tem concorrência quando a gente pensa assim, né, cara? Porque você vai analisar o mercado hoje... Vamos falando um pouco da prática. A gente analisando o mercado hoje, você sabe, cara, que do serviço que a gente presta hoje aqui na nossa empresa, a maioria dos serviços são oferecidos por outras empresas, outros profissionais. Eles trabalham lá, eles conseguem fazer as conversões deles, muitas vezes abaixo do que a gente cobra. Não quer dizer que está errado, mas que para nós não é o suficiente. Sim. Né? E quando a gente faz um trabalho bem feito, a gente tem bons resultados, né?
Até a gente a gente fez uma pesquisa uma vez das taxas de conversões que a gente tinha e de sucesso em fechamento de serviço, né? Mas isso foi em decorrência desse nosso trabalho do processo. Esse trabalho de casa, definição do nosso processo em si, né? E saber que cumprindo com aquele processo a gente vai ter maior tendência a fechar. Então, se tu segue o processo de venda, tu criou esse valor na cabeça do cliente, é inevitável, né? Poucas objeções vão fazer com que o cliente não compre, né? Sim. E até isso é uma outra dificuldade, a gente conseguir mapear, né? Quais que seriam as objeções, né? O que no momento do fechamento pode fazer com que o cliente não feche, né? Então isso é uma dificuldade porque a gente tem que ter essa percepção de ficar buscando e analisando e experiência também, né? De outras ocasiões do que o cliente costuma fazer na hora que faça com que ele não feche, né? Sim. E aí tu tem que mapear isso e ao longo do teu processo tu ir Adaptando. matando, né? Matando essas objeções. O cara não compra porque ele não gosta de tal coisa, então eu vou lá e resolvo aquilo antes para no final a gente conseguir fechar. Já tá resolvido pra ele. Não vai ser por aquilo que ele não vai comprar. Pode ser por outra coisa que eu nem mapeei. Sim. Normalmente o cara não compra por uma coisa que tu não sabe, né? Tu não mapeia. E ele não te fala também. E ele não fala. Então, se tu mapeou tudo que ele poderia dizer não pra ti e tu resolveu tudo aquilo, ele vai dizer sim. O único caminho é o sim. E imagina o cara depois de 10, 15 processos de vendas e independente se as 15 deram certo ou não, né? Imagina a experiência que o cara vai adquirindo, né? A capacidade de entendimento da situação e de visualização da situação que o cara vai ter. Né? Sabendo do histórico, você já consegue fazer uma previsão. Né? Sim, vai ser muito mais fácil. E muitas coisas se repetem, cara. Isso que é o interessante, né? Claro que cada um no seu cenário, porque cada cliente tem uma situação específica. Cada pessoa é uma pessoa. Mas o processo em si ele se repete. Mas acho que a princípio é isso, né? Eu acho que a gente já vai com mais de 1 hora de programa aí. A gente pode até fazer um outro episódio para falar mais aprofundado sobre vendas, para trazer mais exemplos, trazer outras pessoas para falar sobre isso, né? Sim. Mas o que a gente já deu para falar bastante coisa, já deu para criar na cabeça de quem está nos acompanhando qual é a importância, né, desse processo e que ele não é tão difícil assim e que ele realmente tem que ser utilizado por todos e absorvido. E ser tratado de forma correta também, né? Sair dessa questão do vendedor chato, dos caras de operador que ligam para você 200 vezes por dia oferecendo um negócio que você nem não é indiferente para você. Né? Então, saber que o vendedor ele vai ser ele nunca vai ser substituído porque envolve situações emocionais, né? Envolve não conversas, existe máquina que vai substituir um vendedor. Envolve confiança, né? Então, o relacionamento. O vendedor é um cara com um altíssimo potencial aí de sucesso, dependente do setor de atuação dele. Exatamente. E é o que a gente defende e é o que a gente gosta de fazer também, né, cara? Então, é isso. É isso aí. A gente agradece quem está nos acompanhando aí. Finalizando esse episódio, né? Se você gostou do que a gente falou aqui, deixa um like pra gente saber se isso aqui realmente tá sendo importante. Se você tem alguma dúvida sobre venda, sobre como desenvolver, né? Deixa um comentário aí. Se você já teve uma experiência em venda ou alguma situação que essa habilidade em venda foi importante ou poderia ter sido importante para te fazer um fechamento ou para te desenvolver aquilo, comenta aí, deixa um relato pra gente discutir sobre isso, né? Não deixa de se inscrever no canal também, para ir acompanhando semanalmente nossos vídeos e também os cortes que a gente vai colocando ao longo da semana, para quem não consegue acompanhar todo o episódio, né? Compartilha aí com os colegas, com os amigos da faculdade, manda pro pessoal, porque isso aqui com certeza vai ser importante para todo mundo, né? Quanto mais gente saber, melhor. E vamos montar uma comunidade de jovens interessados, né, do nosso agro, porque hoje a gente tem a felicidade de ver o nosso nicho em alta, né, cara? Tá tudo em alta. Então, pode ser que tudo esteja muito bem hoje, né? Mas não quer dizer que vai estar sempre assim.
né? Hoje o agro que está em alta aí, que você está com facilidade de conseguir um emprego, de conseguir vender, de conseguir... Tá vindo praticamente passivo, né? Daqui a pouco não vai ser um cenário tão... Isso falando mais de business, daqui a pouco não vai ser um cenário tão bom, né? Pro profissional, para a empresa, E só vai etc. conseguir superar isso o profissional que está se preparando hoje. Exatamente. Não lá quando acontecer o cara for se preparar, né? E o que a gente quer fazer aqui é basicamente expandir a nossa rede de relacionamentos, né? Porque hoje a gente recebe muita pergunta dos caras que estão iniciando, né? Então, imagina, se a gente aqui hoje, em Alegrete, recebe muita dúvida, muita situação dos nossos colegas de faculdade, imagina do Brasil afora, cara. Então é esse o nosso objetivo. Participe aí dos nossos projetos aí nas redes sociais também, Instagram, Facebook, porque a gente tem que utilizar a tecnologia aí em prol do conhecimento verdadeiro e do desenvolvimento aí do jovem do agro. Beleza? Beleza? Fechou? Muito obrigado aí. Até o próximo Até o episódio. próximo episódio. Valeu.